Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre collections, ou coleções em português. Coleções é um conjunto de valores que você pode armazenar em uma variável. Esses valores podem ser do tipo inteiro, pode ser do tipo string, pode ser basicamente de qualquer tipo que você definir. Existem diferentes tipos de collections. Nesta aula a gente vai focar somente na lista. E nos próximos vídeos a gente vai ver outros tipos de collection. Então, vamos ver como a gente faz para criar listas. Então, para criar uma variável, A gente sempre começa da mesma forma, var e o nome da variável. Então, vamos criar uma variável que chama números. Como o próprio nome da variável está no plural, ela já dá uma dica que contém mais de um número. E a maneira de você criar uma lista em Kotlin é usando a função list_of, que em português significa uma lista de. Essa list_of é uma função que já foi implementada pelo Kotlin, ou seja, o próprio Kotlin já criou essa função e quando você chama isso, o Kotlin vai criar, por baixo dos panos, o Kotlin vai criar essa lista para você. E aí, nessa função, você simplesmente precisa passar os valores da sua lista. Então, por exemplo, eu quero os números 2, 4, 1, 3, 5, por exemplo. Então, eu criei esses números e agora eu tenho uma variável chamada números, que é do tipo lista de valores inteiros, ou seja, uma lista de inteiros. E você pode criar uma lista de qualquer tipo. Então, por exemplo, você pode criar uma lista de strings. Então, da mesma forma, list_of. E aqui você vai passar, por exemplo, nomes. Renaro, Marco e Ana. Então, aqui eu tenho uma variável números, que é uma lista de inteiros, que contém o valor 2, 4, 1, 3, 5. E aqui eu tenho uma variável chamada nomes, que é uma lista de strings, que contém o valor Renaro, Marco e Ana. Então, essas duas variáveis são listas. E aí você pode imprimir para verificar o valor. Então, println números. E aí se eu rodar isso daqui, você vai ver 2, 4, 1, 3, 5. E se eu imprimir agora nomes, você vai ver Renaro, Marco e Ana. Tá gostando do conteúdo? Então dá aquela força pro canal, se inscreve e senta o dedo no like. Então é dessa forma que você consegue criar listas em Kotlin. Você pode usar list_of. Uma outra maneira de acessar um valor é buscando um valor específico. Em programação, nós normalmente começamos através do zero. Então, imagine que você quer acessar o valor de Marco. Você não quer imprimir toda a lista, você quer imprimir somente Marco. Como que eu faço isso? O Marco ele está na posição 1, porque começa do zero. Então, Renaro está na posição 0, Marco está na posição 1 e Ana está na posição 2. Portanto, se eu quero imprimir Marcos, eu posso acessar esse valor Marcos usando esse colchetes. É igual lá em matemática, geralmente quando tinha um vetor que a gente usava um colchetes. Em programação é a mesma coisa. A gente usa esse colchetes e aqui eu passo a posição daquele elemento na lista. Por exemplo, o Marco está na posição 1. Então, se eu rodar isso aqui, vai imprimir Marco. Na posição 0 está o meu nome, Renaro. E na posição 2 está Ana. O que acontece se eu colocar na posição 3? A posição 3 não existe. 0, 1, 2, não existe posição 3. Portanto, se eu tentar imprimir a posição 3, vai dar um erro. Vai falar que você tentou acessar a posição 3 e a posição 3 não existe. Então, a mesma coisa para o número. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, o valor 1 está na posição 0, 1, 2. Então, se eu quiser imprimir 1 aqui nessa lista de números, ela está na posição 0, 1, 2. E o 5, qual posição que é essa? 0, 1, 2, 3, 4. Então, o 5 está na posição 4.
Pronto. Então, é importante lembrar que para todas as listas, sempre começa na posição 0. Então, essa é a posição 0, 1, 2, 0, 1, 2, e assim por diante. Então, se a sua lista tiver n elementos, o último elemento vai ser n-1. Por exemplo, se tiver 10 elementos, o último elemento vai ser 9, porque começa em 0 e não em 1. Agora que você tem um objeto lista, você pode dar uma olhada nos métodos e funções que o Kotlin disponibilizou para o tipo lista. Por exemplo, se você digitar nomes.size, você vai acessar a propriedade tamanho da lista. Então, vamos imprimir essa propriedade, nomes.size, e aí quando a gente rodar e imprimir, a gente vai ver 3, porque é o tamanho da lista. Então, se eu adicionar qualquer outro nome aqui, João, e eu rodar isso de novo, vai imprimir 4. Outro método bem importante da lista é o contains. Então, se você digitar ponto, você vai conseguir ver uma lista de todos os métodos do tipo que você está acessando, que no caso é uma lista. Então, aqui a gente consegue ver reversed, ou seja, vai inverter a lista. E um desses métodos é o contains. Então, como você pode ver, aqui você vê o nome do método, né, da função, qual que é o parâmetro que ela espera, que no caso é uma string, e aqui o resultado, que é um booleano, boolean. Então, o contains, ele vai verificar se um valor ele está dentro da sua lista. Por exemplo, nesse caso, o nome Marco está na lista. Então, se eu imprimir o resultado desse contains, ele vai retornar true, porque o nome Marco está na lista. Mas se eu tentar imprimir o valor de Maria, ele vai retornar false, porque Maria não está na lista. Então, existem vários métodos, várias funções que que o objeto do tipo lista tem, e essas funções elas podem ser úteis dependendo do que você vai fazer. Então, é sempre bom dar uma olhada na documentação do Kotlin. Vai lá na documentação Kotlin, listas ou collections, e aí você consegue ver uma lista de todos os métodos e também dicas de como usar as collections. Agora vamos falar sobre um segundo tipo de collection. Então, eu disse que existem diferentes tipos de collections. O novo tipo que eu quero falar chama Mutable List. Ou seja, essa lista que a gente criou, ela é do tipo imutável. O que significa imutável? Que eu não consigo modificar ela durante o código, por exemplo. Eu não consigo fazer nomes.add, ou seja, adicionar um valor e colocar aqui Maria, por exemplo. Eu não consigo fazer isso durante o código. Óbvio que eu consigo colocar o valor aqui, mas várias vezes a gente quer fazer essas mudanças de acordo com algumas condições do código. Portanto, eu não consigo chamar esse método nomes.add, porque a lista que foi criada aqui, como você pode ver, unresolved reference, significa que esse método não está disponível, porque essa lista que o Kotlin cria era uma lista imutável, portanto, eu não consigo modificar. Uma maneira de você criar uma lista mutável, criar uma variável aqui, var nomes mutáveis, deixa eu apagar essa lista, é usando da mesma forma, então, chamando list of, só que em vez de usar a função list of, a gente vai chamar a função mutable list of. Ou seja, é a mesma coisa, só que é uma lista mutável, é um tipo diferente. A gente tem listas que não são mutáveis, ou seja, você não consegue modificar, e tem o tipo listas mutáveis, mutable list. E agora eu tenho uma lista mutável, e agora eu consigo chamar o método addMaria. Então, deixa eu imprimir o valor da lista no começo. Deixa eu apagar aqui João, para ficar com 3 nomes. Então, eu vou imprimir o valor, que é mutable list. Então, primeiro eu vou simplesmente imprimir o valor da lista. Como vocês podem ver, Renato, Marco e Ana, que foi o que foi definido aqui. E aí, agora, eu tenho um método chamado add. Então, listas, nomes mutáveis.add,
E agora eu vou adicionar um valor a essa mutable list. Eu vou adicionar o valor Maria. E aí eu vou imprimir agora aqui embaixo. E quando eu executar, eu vou ter o nome Maria. Então, a primeira vez que eu imprimi, aqui você já consegue ver que não tinha o valor de Maria. E agora, depois de eu chamar esse método, esse é o resultado da minha lista. Ou seja, eu tenho a lista no formato que ela estava antes, porém agora com o nome Maria no final. Então é importante você ver que toda vez que quando você chama esse método add, ele sempre adiciona no final. Se você quiser adicionar no começo, é possível você passar a posição para a qual você quer adicionar esse método. Então, adicionar esse elemento. Então, por exemplo, add, e aqui vai te mostrar a documentação. Você consegue ver que a segunda opção aqui tem um index. Index, ou seja, a posição na lista e o elemento que você quer adicionar. Então, vamos supor que eu queira adicionar Maria no começo. Qual que é o primeiro index que a gente já havia falado? É 0. E aí, Maria. Então, adiciona Maria na posição 0. Como vocês podem ver, a Maria foi adicionado na última posição. Agora, na hora que eu executar o código, a Maria está na primeira posição. E como que eu adiciono ela nessa 0, 1, 2, na segunda posição? Bom, é só colocar na segunda posição, ou seja, ela vai entrar 0, 1, 2. Ela vai entrar no ano. E tudo que está naquela posição é arrastado para frente. Portanto, a Ana vai ser a última e a Maria vai entrar no meio de Marco e Ana. Então, deixa eu executar o código. Renaro, Marco, Maria e Ana. Então, as listas e mutable lists, elas têm métodos que você pode acessar, mutáveis, através do ponto. Então, você digita ponto e aí você começa a digitar, por exemplo, existe um método remove, que remove um elemento. E você pode, inclusive, escolher qual posição do elemento que você quer remover. Por exemplo, na posição 0, 1, 2 ou a última. Bem simples para criar uma lista e uma lista mutáveis. Mutable list of, você cria uma lista mutável, e para criar uma lista normal é list of e os valores 1, 2, 3, 4, 7 e assim por diante. Então, vamos para os exercícios agora. Então, eu vou apagar aqui. Os exercícios são esses dois. Crie uma lista com 4 nomes. Imprima o valor do primeiro e do último. Bem simples. Então, esse é o exercício número 2. Crie uma mutable list, ou seja, uma lista que você consegue modificar, com 4 nomes. Imprima o valor da lista, veja os 4 nomes, remova o último nome, imprima novamente o valor da lista e verifique que o último nome foi removido. Então vamos lá, pausa esse vídeo e resolve os exercícios. Eu vou resolver esse exercício. Para o primeiro, crie uma lista com 4 nomes e imprima o valor do primeiro e do último. Então vamos lá, list of, agora 4 nomes, eu vou chamar de João, Ana, Maria e José. Isso vai ser uma variável, vou chamar de nomes, e eu vou imprimir, então, print ln, o valor do primeiro e do último, portanto, nomes na posição 0 e nomes na posição 0, 1, 2, 3, que é o último, nomes na posição 3. Então, esse é o primeiro exercício, João e José. Agora vamos resolver o exercício número 2. Então, eu vou criar uma variável nomes que vai receber uma mutable list, ou seja, mutable, eu posso começar escrevendo aqui que o autocomplete vai mostrar, mutable list of. E aí eu vou passar 4 nomes. Vou passar um nome fictício, nome 1, estou sem criatividade. Então, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. 4, 3, 2. Nome 1, 2, 3, 4. Remove, imprimo o valor, então, print ln, nomes,
Portanto, eu consigo ver os 4 nomes, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. Então, para remover, eu posso usar o método remove at, ou seja, remover na posição. Remove at, como você pode ver aqui. E aí eu passo a posição que eu quero remover. 0, 1, 2, 3. Remove at 3. E aí agora eu vou imprimir o valor println nomes. Então, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, e aí eu removi o último nome 1, nome 2, nome 3. Então é isso, bem simples. Até o próximo vídeo.